Fala, meus elétrons, tudo positron? Na aula de hoje a gente vai aprender como é que você representa uma estrutura, ou seja, a gente vai aprender tipos de fórmulas químicas. Vamos lá? Eric, o que é uma fórmula química? Fórmula química nada mais é do que uma representação de uma molécula, ou seja, como representa uma determinada molécula. Essas representações são aproximações. Ninguém nunca conseguiu olhar como é que funciona um átomo lá no iniciozinho. Então a gente faz aproximações para facilitar o nosso trabalho. E dependendo da representação, a gente vai ter diferentes características. Então eu tenho, por exemplo, a representação que a gente chama de fórmula molecular, fórmula eletrônica, estrutural plana, estrutural condensada e fórmula em bastão ou fórmula de linha. Cada uma dessas fórmulas ou representações, elas têm uma característica única. Fórmula molecular. Na fórmula molecular, a gente representa apenas os elementos e quantos átomos tem daquele elemento. A vantagem é simplicidade, ou seja, é muito fácil eu conseguir saber o que tem naquela molécula. A desvantagem é que você não tem noção da estrutura dessa molécula. Então você não sabe quem está ligado com quem ou como é a geometria dessa molécula. Por exemplo, CH4, C3H8. Vamos ativar nossa canetinha aqui? Olha, aqui ó, eu tenho quem? Eu tenho o elemento, tá? Então eu tenho o elemento carbono e o elemento hidrogênio. Então esse aqui, ó, a letra significa o meu elemento. Tá vendo que eu tenho um númerozinho aqui embaixo? Esse número representa o número de átomos do elemento. Então, o que eu tenho aqui? Olha, no elemento hidrogênio eu tenho 4 átomos. Eric, mas não tem nada aqui embaixo do carbono. Toda vez que não tiver nada, significa que tem 1. Olha aqui do lado, C3H8. Isso quer dizer o quê? Eu tenho 3 átomos de carbono, beleza? Então, 3 átomos de carbono e 8 átomos de quem? Isso, do hidrogênio. Belezinha? Segunda representação, fórmula eletrônica. A gente representa os elementos, quem está ligado com ele, mas eu represento as ligações em formato de pares de elétrons. Ou seja, eu vou representar os elétrons de todos os elementos. A vantagem é que eu consigo observar muito bem como funciona essa ligação. A desvantagem é que é inviável para moléculas maiores. Vamos ver? Aqui, ó, CH4. Eu sei que quando eu faço a distribuição eletrônica do carbono, esse carbono vai ter o quê? 4 elétrons na última camada. Então aqui, ó, carbono, ele tem o quê? 4 elétrons na última camada. E o hidrogênio, Eric? O hidrogênio tem o quê? Um único elétron na última camada. Então aqui, ó, 4 elétrons com carbono e agora forma o quê? 4 hidrogênios, cada um com o seu elétronzinho. E a ligação química a gente representa assim, olha, com essa voltinha. Significa o quê? Que esse é um par de elétrons que está ligado. Beleza. Para uma molécula pequena é tranquilo, mas quando eu aumento essa molécula, começa a me dar trabalho. Aqui, eu tenho esse carbono aqui, ó. Ele está ligado ao quê? Aqui, que está ligado a outro carboninho aqui, ó. Que está ligado ao quê? A outro carboninho aqui, ó. E todos esses carboninhos estão ligados a quem? A esses hidrogênios. Olha, aqui. Olha quanto hidrogênio.
Beleza, Eric. Depois que você coloca todos os hidrogênios, o que você faz? Você vai lá e liga esses pares de elétrons. Então, quando eu ligar os pares de elétrons, começa a ficar o quê? Uma estrutura grande. Olha como é que fica complexo de desenhar isso aqui. Isso para que eu fiz o quê? 3 carbonos. Imagina quando eu tenho uma molécula de 20, 30, 100 carbonos. É inviável ficar trabalhando com essa representação eletrônica. Mas eu consigo saber muito bem quem é que está ligado com quem. Já a fórmula estrutural, a gente tem o quê? Representa-se os elementos e os seus ligantes. Só que agora, ao invés de representar os elétrons, eu represento só a ligação química. E essa ligação eu represento por tracinhos. A vantagem é que eu consigo observar a estrutura. A desvantagem é que é um pouco complexo para moléculas maiores. Vamos ver como é que funciona? Aqui, CH4, o que a gente tem? Ó? C, H, 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 H. Cada ligação que esse carbono faz, eu represento por um tracinho. Ou seja, ao invés de eu desenhar aqueles pares de elétrons, agora eu só coloco a ligação entre os átomos. Olha aqui, vê se não fica mais fácil. Olha, carbono, carbono, carbono. Olha os hidrogênios aqui. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para cada um deles, olha, cada ligação representa o quê? Por um tracinho. Só que se eu for pegar uma molécula grandona, vai ficar com um monte de tracinho voando. Então é um pouco complicado para moléculas maiores. Então a gente faz o quê? Uma nova aproximação, que é chamada de fórmula estrutural condensada. Que a gente representa o quê? As mesmas coisas que a gente viu na fórmula estrutural. Só que agora eu vou pegar os grupos que estão ligados com carbono e vou juntar. Beleza, Eric? Então, olha só. CH4, quem é que está ligado com carbono? O próprio hidrogênio. Então, CH4. Nessa fórmula, a fórmula molecular é a mesma que a fórmula estrutural, condensada. Já para esse aqui, o que a gente tinha? A gente não tinha isso aqui, olha. C, H, 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 C, H, H, C, H, H, H. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, trocar de cor de caneta. Eu vou pegar o carbono e vou agrupar esses caras que estão junto dele. Aqui, carbono. Quem está junto desse carbono aqui, ó? Não é hidrogênio? Então, hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? 3. Tracinho. Depois, esse cara aqui do meio, carbono. Quem está ligado com ele? Hidrogênio. Quantos hidrogênios? 1, 2. Depois, esse carbono aqui, ó. Quem está ligado com ele? Hidrogênio. Quantos hidrogênios? 3. Pronto. Está aqui minha fórmula estrutural condensada. Bem mais simples, né? E por último, a gente tem aqui a fórmula em bastão ou fórmula de linha. A gente representa apenas a ligação carbono-carbono. Não representa hidrogênio, mas nós representamos heteroátomos. O que é um heteroátomo? É qualquer coisa diferente de carbono e hidrogênio. A vantagem é a simplicidade, fica muito fácil de enxergar essa estrutura, até para estruturas maiores. A dificuldade é que pode ser um pouquinho difícil de você entender quem é que está ligado com quem. Ou seja, espacialmente fica um pouquinho mais difícil de enxergar isso. Vamos ver? Aqui, CH4. O CH4 não tem fórmula de bastão, então a gente representa pelo próprio CH4. O CH3, aqui ó, C3H8. Como é que ficava a fórmula estrutural condensada? Não era isso aqui, ó? CH3, CH2, CH3.
que eu faço agora, Eric? Troca a cor da caneta. Primeira coisa, eu vou pegar e escrever essa estrutura apenas carbono, carbono. E vou escrever essa estrutura de forma zigue-zague. Como assim? Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. Então aqui, ó, pega esses carbonos e escreve em estrutura em zigue-zague. Aqui, ó. 1, 2, 3. Fez a forma em zigue-zague? Agora, pega cada carboninho desse, faz um pontinho no meio e junta esses traços. Como assim, Eric? Aqui, ó. Faz um pontinho e junta esses carboninhos. Pronto. A fórmula estrutural, pronto. A fórmula em bastão tá aqui. Cada aresta dessazinha aqui, olha, representa o quê? Um carbono. E Eric, entendi muito bem não. Calma. Olha para essa molécula aqui. Primeira coisa que a gente faz, conta o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça 6 pontos em zigue-zague e depois vai ligando esses pontos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora o que você faz? Tira os pontos, deixa só a aresta. Deixa só os tracinhos, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pontinha dessa aqui é um carboninho. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui nossa molécula. A de baixo. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eu faço? Pego e junto 6 pontinhos em zigue-zague. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que eu tenho um OH? OH seria o quê? Um heteroátomo. É um oxigênio ligado a um hidrogênio. Isso a gente faz um tracinho e representa como está. Ou seja, a gente faz um tracinho aqui, ó, e coloca OH. Então, o que eu faço agora? Tiro os pontinhos e deixo só os tracinhos. Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carboninhos. E agora eu faço aquela ligação com o OH. Pronto. Está aqui a minha molécula. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó. Passe para a fórmula de bastão. Então, a primeira coisa que a gente faz, monta a estruturazinha. Pega a estrutura principal aqui, ó. Estrutura principal, essa aqui, ó. Estrutura principal. O que a gente faz agora? Pega essa estrutura principal aqui e conta o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Agora, o que a gente faz? Pega e vê aonde tem carbono pendurado. Olha, aqui eu tenho um carbono pendurado. Ó, então eu tenho 1, 2. No segundo carbono eu tenho um pendurado. 1, 2. Esse carbono eu represento pelo quê? Represento por um tracinho. Mesma coisa aqui, olha. Eu não tenho um carboninho pendurado aqui, ó. Então, ó, nesse segundo da direita para a esquerda, 1, 2, mais um carboninho pendurado. Só que além disso, eu tenho o quê? Ligações duplas, que são esses tracinhos aqui, ó. Olha a ligação dupla aqui. Olha a ligação dupla aqui. Ligação dupla a gente representa por quê? 2 tracinhos. Aqui eu já tenho 1, então é só fazer mais 1. Aqui é a mesma coisa, olha. No carbono 1, 2, 3, entre o segundo e o terceiro, eu tenho uma ligação dupla. Então, entre o segundo e o terceiro, eu faço mais 1, ó. 1, 2, 3. Só fazer mais 1. Prontinho. Tá aqui a nossa molécula. Vamos para de baixo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, o que eu tenho? Carboninho. Aqui, ó. Pendurado no segundo carbono. 1, 2. No segundo carbono. Aqui, ó. 1, 2, 3. Pendurado no terceiro, ó. 1, 2, 3. Depois, o que eu tenho? Aqui, ó. Dupla ligação com oxigênio. E, ó. Ligação com OH. Além disso, eu tenho o quê? Dupla ligação. Aqui, ó. Entre o segundo e o terceiro. 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Entre o segundo e o terceiro aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. Tá aqui a nossa molécula. Beleza? Aqui, passe para a fórmula estrutural. O que eu faço, Eric? Macetão, pega cada pontinha dessa e coloque um carbono. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desses carbonos, coloque um do lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Agora, tá vendo que eu tenho um tracinho aqui, ó? Isso quer dizer que eu tenho mais um carbono. Aonde? No carbono 2. Então, aqui, ó. Carbono 2. Entre o carbono 2 e 3, eu tenho uma ligação dupla, ó. Entre o carbono 2 e 3, uma ligação dupla. No carbono 4, tem um cloro. 1, 2, 3, 4. No carbono 4, tem um cloro. E aqui, ó, no último, eu tenho que mais uma ligação dupla. Beleza, Eric. Coloquei toda essa estrutura. O que eu faço agora? Completa com hidrogênio. Conta quantas ligações eu tenho e coloque hidrogênio até completar 4 ligações. Ou seja, esse primeiro, eu tenho quantos carbonos? Um só, né? Quantas ligações eu tenho? Uma. Para completar 4, falta o quê? 3 hidrogênios. Então eu coloco 3 hidrogênios. Aqui, esse carbono, quantas ligações ele tem? 1, 2, 3, 4. Não precisa de mais nada. O de cima, eu tenho uma ligação. Para completar 4, faltam 3. Beleza. Aqui, ó, eu tenho quantas? 1, 2, 3. Para completar 4, falta uma só. Aqui é a mesma coisa, olha. Eu tenho que 1, 2, 3. Para completar 4, falta uma. Cloro só faz uma ligação, não mexe. Carbono, 1, 2 ligações. Para 4, faltam 2. Aqui, ó, quantos hidrogênios vou precisar? 1, 2, 3 ligações. Para 4, falta um hidrogênio só. OBS, HC e CH é a mesma coisa, beleza? E aqui, Eric, ó, eu já tenho o quê? 2 ligações. Para completar 4, faltam 2. Pronto, tá aqui a nossa molécula. E a de baixo? Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 carbonos ao todo. Na estrutura principal eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre o primeiro e o segundo eu tenho uma ligação dupla. No terceiro eu tenho um quê? Mais um carbono. Aqui, ó, no quê? Quarto, quinto eu tenho mais um carbono. Terceiro, quarto e quinto eu tenho mais um carbono. Ó, aqui, ó, entre o quinto e o sexto eu tenho o quê? Uma ligação dupla. E agora o que eu faço? Completo com hidrogênio. Olha, esse já tem 2 ligações. Para completar 4, faltam mais 2. Aqui, ó, já tenho 3. Para completar 4, falta uma. Esse já tem 3. Para completar 4, falta uma. Faltam 3. Aqui, ó. Já tenho 2. Para completar 4, faltam 2. Aqui, ó. Para completar 4, já está completo.
Tenho uma para completar 4, 3. Tenho 3 para completar 4, 1. E tenho uma para completar 4, 3. Beleza, galera? Tranquilo, né? Então é isso. Na aula de hoje a gente viu tipos de fórmulas. Vimos as principais fórmulas que nós temos. Fórmula molecular, eletrônica, estrutural condensada e bastão. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.